Coluna vertebral, esse é o assunto de utilidade pública de hoje, tá certo? Muito obrigada pela audiência. Hoje, o nosso bate-papo é com o professor, doutor, já está caminhando aí para o pós-doutorado, não é isso? Mibur de Bolívar, Góes Júnior, que recentemente lançou o livro Desvendando os Segredos da Coluna Vertebral. E olha, lembrando, gente, esse livro que o Dr. Mibur lançou, ele não é direcionado para os profissionais da área, tá? Ele é específico para mim, para você que está acompanhando o programa, é justamente para desmistificar tudo sobre as questões relativas à coluna vertebral. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Obrigado, Dânia. É um prazer estar com vocês aqui para poder falar um pouco desse livro, né, que era um sonho, né, transmitir esses conceitos complexos acadêmicos para a sociedade entender melhor como a coluna vertebral funciona. A principal premissa, o principal objetivo do livro é que as pessoas leiam e pratiquem e façam orientações preventivas, né? Cuidem da própria coluna vertebral, né? Quantas vezes nós chegamos no médico, no fisioterapeuta e não entendemos, na verdade, quais são os principais problemas que a coluna vertebral são acometidos, né? Então, muitas vezes o paciente chega com dúvida e essa dúvida, após o médico, após o fisioterapeuta, torna-se uma coisa muito mais complexa, porque ele não sabe muitas vezes o que fazer, ele não entende a coluna vertebral dele, ele começa muitas vezes a perpassar por períodos de frustração por não conseguir resolver o problema de coluna vertebral. E às vezes tem outros problemas, outros sintomas que a pessoa tem, que ela não sabe que pode ser coluna. Exatamente. Um dos capítulos do nosso livro que versa sobre entendendo a dor e as principais doenças da coluna vertebral faz menção a isso. Por exemplo, pacientes que têm dor há 3, 4, 5 meses na coluna vertebral e acha que vai passar com alguma terapia alternativa ou que com o tempo a dor realmente vai melhorar e ela está se perpetuando, prolongando essa dor, podendo ser um problema renal, podendo ser um problema gastrointestinal. Então o livro diz como o indivíduo começa a sentir, como o indivíduo começa a se comportar quando ele tem esse tipo de dor mais agravante, que nós dividimos em 3 fases, a bandeira verde, a bandeira amarela e a bandeira vermelha. Essas doenças características de infecção e tumorações, né? O indivíduo que tem perda de apetite, que tem muita irritabilidade, que tem febre, cursa com febre, são doenças que devem ser diretamente relacionadas à procura do médico de forma imediata. Isso a gente classifica como uma bandeira vermelha. Não é para ser tratado na fisioterapia. A fisioterapia trata as doenças mecânicas relacionadas às bandeiras verdes e à amarela. É importante sempre a ligação do fisioterapeuta com o médico para que esse tipo de atendimento interprofissional, multidisciplinar, seja claro e o paciente seja beneficiado. Tem um dado alarmante que você trouxe no início, antes da gente começar a gravar a entrevista, que é doenças na coluna vertebral, dores de coluna vertebral, problemas de coluna vertebral e a relação com o afastamento do trabalho. Exatamente. Segundo a Organização Mundial de Saúde de 2014, nós temos uma média epidemiológica de 80% da população mundial tem ou vai ter problema de coluna vertebral. Então, o que a gente observa aqui no Brasil, de mais característico, os problemas da coluna vertebral, principalmente na coluna lombar, são os que mais causam afastamentos, perdendo só para dor de cabeça grave. Então, trata-se de uma epidemia. E isso muito deve ser combatido através de educação, né? Educação preventiva, educação postural. Nesse livro, em um capítulo específico, nós falamos sobre as academias dinamarquesa e finlandesa, que são as mais clássicas, né? Em mostrar como os indivíduos devem se comportar para evitar, quando se tornarem adultos ou idosos, ter problema na coluna vertebral. O índice de problema na coluna vertebral, hoje, nos países nórdicos, como Noruega, Dinamarca, Finlândia, beira em média 5 ou 8%. Nós aqui no Brasil estamos a mais de 40%. Quer dizer, uma diferença muito grande. Muito Questões de grande. coluna, gente, todo mundo sabe, né? Antigamente, quem que tinha problema de coluna? Quem que apresentava problema de coluna? Eram as pessoas com mais idade, assim, bem mais idade. Exato. Hoje em dia, a gente está vendo as pessoas cada vez mais jovens apresentando problema de coluna. A gente poderia atribuir isso a quê? Comumente, a gente já
grava e já traz especialistas para tirar algumas dúvidas relativas, por exemplo, aquela mochila pesada da escola, a questão do salto alto, a questão de você estar ali com o celular agora, forçando muito a sua postura, tirando, na verdade, você perde completamente a sua postura desses 3 fatores. De fato, esses são fatores que levam para essa realidade de dados alarmantes ou não? Tem outros fatores que a gente desconhece, que a gente não ouve falar com tanta frequência. Exatamente. Essa parte toca-se no objetivo maior das orientações preventivas posturais, né? Então, imagine só, o indivíduo, ele não sabe dormir de forma correta, ele não sabe sentar de forma correta, ele não sabe pegar peso de forma correta, o filho usa a mochila de forma incorreta, né? Não sabe escovar os dentes. Então, são hábitos posturais, mau hábitos posturais, digamos assim, realizados durante uma vida. E chega uma hora, numa fase adulta, com o estresse do dia a dia, com corre-corre, essas doenças começam a ficar mais claras. Então, o livro também fala sobre isso. A postura correta de dirigir, a postura correta de uma senhora, de uma pós-gestante amamentar, conduzir um cadeirante, andar de bicicleta, pegar peso, escovar o dente, dormir, sentar numa cadeira de forma confortável. Isso faz com que você não gaste energia na sua coluna vertebral. Os maus hábitos posturais levam a deformidades ao longo do tempo para a coluna vertebral. E esses são pacientes que vão desenvolver hérnia de disco, vão desenvolver protrusões discais, né? Uma coisa que é importante dizer que indivíduos que, quando, por exemplo, vão ao banheiro, né, e quando estão fazendo uma necessidade e ficam por 15 ou 20 minutos, e começam a sentir dor irradiada para as pernas, ou quando está sentado em alguma cadeira, as dores começam a aumentar. Isso já é uma forma que o corpo está sinalizando que algo está muito errado. A gente vai estar trazendo, durante essa entrevista, gente, itens práticos, comportamentos, hábitos, posturas, o que fazer. Por exemplo, você já começa com a coluna vertebral, tá com ela ali agarradinha o dia todo, a vida toda. Como é que começa esse cuidado preventivo que o doutor Mimoso está dizendo? Logo quando você acorda. Quando você vai dormir, tem que ter cuidado. Quando você acorda, tem que ter cuidado. E aí, claro, ao longo do dia, a gente vai estar trazendo esses exemplos na prática, porque a gente vai precisar só dar uma pausa. Doutor Mimoso, a gente volta já 2 minutos.